Show de bola. Então agora vamos tocar. Seguinte, pega o celular, joga em cima da mesa, põe dentro da caixa. Quem está com caixinha, acho que ninguém está mais com a caixa. Eu quero trazer para vocês agora um tema que vocês sabem que eu sou muito fã. Eu gosto de pessoas inspiradoras, eu gosto de pessoas que rodam. Para a gente ter alta performance, a gente tem que saber lidar com pressão, a gente tem que saber lidar com coisas de alta intensidade. A gente precisa aprender, inclusive como os empresários, nas nossas empresas, lidar com pressão. E alta performance, você precisa de resiliência, você precisa de pensamento, você precisa de ter a cabeça no lugar. E tem pessoas que fazem história, né? História por paixão do país, que é o futebol, pessoas que movem e isso é muito legal. E além de ser, não só de ser um grande jogador, um grande empresário, eu quero convidar vocês a receber um cara que trouxe o Penta para o país. É um cara que jogou no no Barcelona 4 anos, jogou no Palmeiras, no São Paulo, um cara de extrema alta performance e que hoje tem várias pessoas no mercado que ele coloca também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Inclusive, não sei se foi o primeiro gol de 2002, mas não sei se foi o primeiro gol do Brasil, não sei, vai me falar melhor. Mas fez um gol de bicicleta na Copa do Mundo. É qualquer um não, né? Fazer um gol de bicicleta numa Copa do Mundo. Eu quero que vocês recebam com muita intensidade, com muita energia, com vocês, Edmilson! Fala, May. Obrigado. Seja muito bem-vindo, irmão. Pode sentar aqui. Fique à vontade, sinta-se em casa. História. Foi o primeiro gol de bicicleta? Não foi o primeiro gol do... Não foi o primeiro gol. Boa tarde a todos. Não foi. Não foi o primeiro gol, não, da Copa, né? Mas foi o terceiro gol da vitória de 5-2 contra a Costa Rica no terceiro jogo da Copa. Mas de bicicleta deve ser o primeiro. Foi o primeiro... Daquela Copa. Daquela Copa foi. Eu acho que em Copas do Mundo havia, acho que, um jogador que disputou pela seleção brasileira, nunca tinha aparecido um feito, né? O Zico tinha feito acho que em 82, meio de voleio, e apareceu o Richarlison agora também no primeiro jogo. Caramba! E, nossa, que loucura. E teve uma coisa que eu esqueci de falar. Campeão da Champions League. Não, tem muita coisa para falar, na verdade. É difícil falar tudo. Nossa, eu até falei com ele, deve ser muito louco, né? Você está no estádio da Champions League ganhando aquele troféu. É uma coisa muito forte, não deve ser? Bom, foi um objetivo, né? Que sempre quando você chega em clubes como o Barcelona, que foi na época de 2004, o Barça fazia 14 anos que não ganhava uma Liga dos Campeões, né? Ganhou a primeira em 92, e aí depois ficou esse período todo de jejum aí sem ganhar uma Liga dos Campeões. Houve uma reformulação, o Barça também vinha numa crise de imagem, principalmente, né? Se contratou o Ronaldinho Gaúcho, e eles falam sempre que a chegada do Ronaldinho Gaúcho no Barça cresceu em todos os setores dentro da empresa, né? Tanto venda de camisa, produtos, experiências dentro do clube, e fora o resultado que ele trouxe para mim dentro de campo. Então, essa chegada do Ronaldinho em 2003, né, uma temporada antes, fez que o Barça mudasse de patamar. Isso aí a gente que viveu lá e vive ainda como embaixador do Barça, visitando muito lá, a gente entende que essa mudada de ciclos do Barça foi com a chegada e também com a estratégia visionária da diretoria do Barça naquela época. Nossa, que legal. Você já jogou com uma galera alta performance também, né? Além de você ser alta performance com Ronaldinho, Ronaldo, Cafu. Naquela época lá... E a Copa, inclusive. Samuel, na verdade, naquela época que eu cheguei em 2004, né, Messi estava começando. Então, os caras perguntam assim, ei, Edmilson, você jogou comigo? Eu falei, não, o Messi jogou comigo, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, a gente viu, né, o Messi, eu lembro que quando o Messi vinha treinar do Barça B, que é o time reserva do Barça, treinar com o primeiro time, a gente via que já tinha algo diferente. Mas a gente não imaginava que ele ia performar durante tanto tempo num nível altíssimo, né? Então, eu falo nível altíssimo tanto no emocional, no físico, no tático e na eficiência. Então, quando você joga com grandes craques, às vezes
dura 6 meses, dura 1 ano, dura 2 anos. O Messi foram 10 anos. Ah, mas você acreditava? Eu acreditava que ele era um cara diferenciado. Dá para ver já. Porque às vezes você estava lá, eu com 28, 29 anos lá, ia jogar um jogo contra a Juventus, contra o Milan, aí você ficava toda com a sua rotina, não, tem que ficar concentrado, pensando nisso, tal. O Messi estava lá assim, né? Parecia querer jogar um 2 toque lá com os amigos, né? Então, sério? Você via a diferença no cara. Então, isso aí marcou para que ele pudesse realmente ser um dos jogadores maiores que eu vi jogando nessa atualidade. Interessante, hein? Interessante isso. Agora, melhor, né? Eu que joguei com ele, ele jogou comigo, verdade. Ele que chegou ali, muito massa. E aquela geração também, quem conhece um pouco mais o futebol, né? Aquela foi uma geração que vinha também o Iniesta, o Xavi, né, que foram jogadores que foram em 2010 campeão do mundo pela Espanha, né, foram jogadores que marcaram história, mas eram jogadores que estavam começando, né, então eles viram boa parte do que na época era eu, Deco, o Eto'o, Larsson, jogadores de alto padrão, Puyol mesmo, que era o capitão nosso, líder nato, né, podendo dar realmente um suporte para que essa rapaziada viesse quando tivesse a transição do Ronaldinho para o Messi. Porque a gente sabia e o Messi também observava tudo que o Ronaldinho fazia de bom e de ruim. O que ele fazia de bom ele colocava em prática, de ruim ele jogava fora. Né? Então, era nítido. Às vezes você estava assim, ele ficava lá, que tinha uma briguinha entre Ronaldinho e Eto'o, ele ficava observando. Né? Então, foi planejado isso, né? O cara não é o melhor do mundo durante 7 anos por acaso, né? Você não consegue performar bem por acaso, principalmente no setor de futebol, que a cobrança é altíssima, né? É ganhar e não tem outra opção. Ainda mais no Brasil, né? Também, né? No Brasil, lá fora também é assim, cara. Ela também, tudo né? bem que lá o pessoal tem um certo respeito, mas aqui no Brasil a cobrança é muito maior, a nível de Copa do Mundo ainda nem se fala. Graças a Deus, eu fui convocado para 2 Copas, uma eu ganhei e uma eu nem fui, né, que eu machuquei antes. Mas eu não queria estar na pele da rapaziada aí não, porque a cobrança é muito alta e os jogadores sabem que tem essa cobrança e sabem da responsabilidade também, que se você der resultado, você vai colher fruto durante muito tempo. Né? Então, é a importância de você entender o que é ganhar, o que é perder e o que é conquistar. A conquista, você colhe frutos. Né? Faz 20 anos aí que nós ganhamos o pentacampeonato e eu tenho colhido muito frutos, não pelo meu, talvez nem tanto pelo meu talento, mas pela minha conquista. E eu só conquistei porque eu me predeterminei a renunciar a muitas coisas e a ser um jogador de equipe. Talvez não era o mais talentoso, mas pela minha eficácia e a minha determinação tática, eu consegui dar o resultado. Legal. Então, às vezes, o futebol ele é um esporte coletivo, mas, ao mesmo tempo, ele é individual, Samuel. Porque se cada jogador não cumprir a função tática dele dentro de campo, o coletivo não sai. Porque um jogador não ganha um jogo, o coletivo ganha. Se a seleção fizesse ou faz um trabalho individual em cada setor, a gente não perderia. Falhou um, falha tudo e perde todo mundo. É verdade, nossa, legal. A gente tem aqui, ó, a gente tem médico, a gente tem, todo mundo aqui é empresário, mas temos várias áreas diferentes, joias, semijoias, médico, controladoria, e assim, eu acho que todo mundo tem uma coisa em comum, a gente performa bem, todo mundo performa bem na sua área, e é um tema que eu gosto de falar, que eu gosto de aprender, sabe? Porque eu imagino que para você chegar onde você chegou, a alta performance foi uma obsessão, provavelmente. Você sempre treinou, disciplina, e teve que destacar. Ainda mais eu que não era tão bom, né? O que não era tão Quando bom. Quando você não é tão bom, você tem que fazer o dobro de esforço. Mas como que é? A obsessão vence o talento? Sempre, em todas as vezes, tem essa frase? A obsessão vence o talento em todas as vezes, né? Como que é isso para você, que você aprendeu no futebol, e hoje você é empresário também, né? Como que você aprendeu sobre a alta performance que você lida hoje nos negócios também, em relacionado ao... Imagino que chegar na Copa do Mundo com a camisa do Brasil é uma obrigação muito forte. Eu sempre digo que o sucesso ele não começa quando você conquista, ele começa lá atrás, né? Formação de caráter, de princípios, de valores. Só passando um resumo da minha carreira, eu com 14 anos eu fui jogar no meu primeiro clube chamado 15 de Jaú,
né, no interior de São Paulo, fiquei 3 anos. Passei numa peneira de 300, 400 meninos, fiquei alojado lá, aí em 94 eu fui para São Paulo. Durante 5 anos e meio eu joguei no São Paulo, sempre era o tapa-buraco. Eu fui o jogador que joguei individualmente para que eu pudesse me destacar e ser vendido para um europeu rápido. Então chegava um treinador e falava: Edmilson, eu sei que você joga de volante, dá para jogar? Dá para jogar de lateral? Dá para jogar zagueiro? E eu tinha aquilo que eu precisava estar jogando, porque eu ainda não estava no nível técnico de certos jogadores da minha posição. Então eu preciso pensar primeiro no meu time do que propriamente em mim. Então, com esse período eu fui melhorando, até que chegou um treinador e falou assim: ó, a partir de agora você vai jogar nessa posição, em 3 meses você vai para a seleção brasileira e vai ser vendido para a Europa. Foi o que aconteceu. Fiquei na minha posição, com 23 anos fui capitão de São Paulo, ganhamos o Campeonato Paulista. Quem é São Paulo não lembra, perdemos a Copa do Brasil, a única que o São Paulo não ganhou até agora para o Cruzeiro. E aí eu fui vendido para a França, né? Então, para o Lyon da França. Então, essa trajetória me moldou o caráter. Quando eu saí com 23 anos aqui, né, já casado, graças a Deus, e também ir para um país novo, onde você não conhece a cultura, né, onde você não pode adaptar o que você vive aqui, querer impor lá fora, ainda mais na França, que eles têm todo tipo de dificuldade de entendimento a nível de cultura nossa. Né? Então, você chega com 23 anos lá, moldado. Toda a minha experiência que eu tenho hoje, que eu coloco dentro dos meus negócios, eu aprendi dentro do esporte, desde lá do início. Né? Quais são aí? Quantas vezes eu fui para casa? Em 93, eu fui 3 vezes para casa para parar de jogar, porque meu pai catava laranja, não tínhamos condição, na Intersafra, lá não tinha dinheiro, veio o plano Collor, parou todo mundo. Né? Aí eu tinha um amigo meu japonês, Hayashi, que eu dava treino para ele à noite, para ele poder me pagar uma tubaína e uma paçoquinha. Né? Dava treino de E aí eu pedi $300 emprestado para o Hayashi, eu falei: Hayashi, me empresta $300 que um dia te recompenso. Né? E ele, não é o dinheiro, é a atitude dele ter confiado em mim. Deixei $200 para o meu pai e 100 eu fiquei para acabar o ano. Em 94, São Paulo veio e me levou. Então, essa conjunção de formação faz que você consegue construir um campeão. O campeão, ele não é consagrado, ele é só vencedor quando ele levanta a taça. Ele vem sendo formado desde os seus princípios. E eu falo isso aí porque eu fui desse jeito. Eu fui, pouco a pouco, crescendo dentro das minhas limitações e renunciando e focando naquilo que eu poderia melhorar. Né? Então, a alta performance, para mim, ela foi acontecer de alto nível quando eu fui para a Europa. Por quê? Porque durante 5 anos e meio no São Paulo, eu fiquei sendo um aprendiz, mesmo sendo um profissional de um grande clube brasileiro. E aí eu fui colher todo aquele fruto de 5 anos e meio de São Paulo, de jogar pela equipe, lá na França. Quando eu chego na França com um chip de ganhador, por tudo aquilo que eu tinha passado, o pessoal pergunta: você veio fazer o quê aqui no Lyon? Você é um jogador de seleção brasileira, com 23 anos, proposta do Arsenal, de um monte de time. Falei: eu vim aqui no Lyon para marcar história e ser campeão francês. Eles falaram assim: mas o Lyon nunca foi campeão francês. Eu falei: mas a partir de agora vai começar a ser. Caramba, convicção. Entendeu? Então, essa confiança que você tem naquilo que você pode melhorar, me fez chegar em grandes clubes e atingir grandes metas que jogadores com muito mais talento que eu não conseguiram fazer. Que louco. Nossa, e é pressão, hein? Como que foi a primeira vez que você foi para a Europa? Assim, você provavelmente nem falava espanhol. Falava. E francês. Só em restaurante que tinha foto, né? Eu quero isso aqui, quero isso aqui. Acabava as fotos que eu já tinha comido tudo e ia para outro, né? Você não passava fome, mas também não comia o que queria, né? Ainda bem que eu era recém-casado, né? E tinha minha esposa para me ajudar. Mas foi um... Eu falo assim, eu saí preparado para ir para a Europa e para marcar história. Porque eu chego no Lyon, nunca foi campeão, o Lyon foi 7 anos seguidos campeão francês. Né? 7 anos seguidos, eu ganhei 3, aí eu fui vendido para o Barcelona. Né? O mesmo... Caramba, 3 na anos época eu fui vendido por $10 milhões, na época do Lyon, de São Paulo para o Lyon. O Lyon me usou durante 4 anos como um produto, e é assim o futebol.
E ele acabou vendendo para o Barcelona por 10 milhões e ainda se eu fosse campeão da Liga dos Campeões, eles tinham um bônus de 4 milhões de euros. Oh. Então, hoje, o meu mentor a nível de clube, que eu tenho um clube de futebol hoje, se chama Jean-Michel Aulas, que é o presidente do Lyon. Esse cara revolucionou o futebol francês e o futebol de formação. Então, quem conhece um pouco de futebol, ó, da minha época, Benzema, Maludá, Essian, Diarra, Abidal, todos esses jogadores que foram para time grande passaram pelo Lyon. Então, ele comprava o jogador por 5 milhões, 6 milhões, vendia por 30, 16, 29, 40. E, com isso, ele criou um grande monopólio do que é o Lyon hoje. É um time super conhecido, não conseguiu ganhar uma Liga Europeia, mas um time que em 7 anos ganhou 7 ligas seguidas, 7 Supercopas, várias Copas. Então, aonde você chega, você tem que predeterminar aquilo que você quer, mas aquilo que você viveu, para que você possa realmente convencer as pessoas a sonhar o sonho junto com você e renunciar junto que tem que renunciar. Para que a gente possa sentir pressão, sim, mas a gente está estabilizado. Por quê? Quando você tem pressão e você não tem equipe, você está sozinho. Agora, quando você tem pressão e tem equipe e tem família, as coisas andam melhor. Então, eu procuro falar assim, o melhor plano é Deus falando com você e você tendo a fé de acreditar onde você quer chegar. Né? A fé é um firme fundamento que você não vê, mas você espera. Eu sei o que eu quero hoje nos meus negócios. Quando eu cheguei no Lyon, não foi a minha fé. Eu sabia que o Lyon tinha time também, porque senão eu não ia sair na entrevista falando que a gente ia ser campeão francês. Né? E ia jogar uma pressão toda em cima de mim. Caramba. E aí você foi capitão logo depois? Eu na verdade, no Lyon fui capitão alguns anos. Né? Aí eu saí em 2004 para o Barcelona, que era uma pressão em si, mas eu também sempre sonhei. Nesse período todo, né, eu fiquei no Lyon 4 anos. Nesse período veio uma Copa do Mundo. Né? Então, eu fui campeão do mundo e ainda fiquei mais 2 anos no Lyon. Eu tive 4 ou 5 propostas para sair para outro clube grande, só que eu sonhava em jogar no Barcelona. E não tinha tido nenhuma proposta do Barcelona. Então, eu fiquei mais 2 anos, eu tinha 4 anos de contrato, o Lyon renovou por 7 anos, financeiramente eu estava resolvido, só que eu queria jogar em alto nível. Não é que a gente não jogava em alto nível. Eu queria jogar num grande. Um grande que jogava no perfil que eu gostaria de jogar, saindo, jogando de trás, tocando a bola. E aí eu chego em 2004 no Barcelona, onde a gente vê uma constelação e aonde você joga todo final de semana ou todo meio de semana com 98, 95 mil pessoas te assistindo. Caramba. Né? E a margem de erro é muito próxima, desde um Barça em Madrid, desde um jogo de Champions League. Então, a pressão de um atleta de alto rendimento ele é fundamental, a concentração extracampo e, acima de tudo, a nível familiar. Eu acho que isso é uma das coisas que faz o cara estar performando bem dentro da vida hoje de um esportista de alto rendimento. Não, aí começa pela cabeça, né? Eu, por exemplo, comecei a jogar o tênis, e tinha um cara que eu perdia direto. Comecei a ficar incomodado com esse cara, sabe? E aí eu falei, tem que ganhar desse cara, tem que ganhar desse cara. Eu comecei a jogar muito mais, sabe? Esse cara é malandro, assim, ele joga nos cantinhos e tal. Começou a me incomodar, chama Bebeto, sabe? Aí eu comecei com esse cara aí, né? Inclusive tá aqui. Falei assim, vou ganhar desse cara, vou ganhar desse cara. Contratei um professor novo, foquei 6 meses de trabalho duro, gente. Aí o dia que eu ganhei foi bom demais. Aí a gente se esforça um nível a mais, né, não, Rica? Eu coloquei um nível a mais que eu precisava ganhar do cara, né, Bebeto? Você tá aí. Eu joguei com o Edmilson. E me colocou em outro estágio, quando eu tinha uma meta ali, quando eu tinha uma visão. Né? Hoje a gente estava em clima de Copa, mas eu imagino que você chegando em 2002, com aquele time, sabia que o time era bom também, né? Mas não importa, a pressão é gigante do mesmo jeito, né? Como que é a hora que você entra numa Copa assim, a pressão vai game a game, deve dar umas dores de barriga muito louca, dá uma vontade de ganhar ao mesmo tempo e um foco absurdo. E quando ganha também é uma coisa meio louca, né? Porque é o mundo inteiro te olhando, né? É impressionante. Chutar um pênalti daquele deve dar a perna tremer Ainda até. bem que a gente não foi nos pênaltis, né? Ganhamos 7 seguidos sem precisar, né? Nossa! Na verdade, aquela Copa foi uma Copa pressionada,
o Brasil vinha muito desacreditado. Eu sempre digo, toda vez que a gente é favorito, a gente não ganha. Seja a nossa vida. Toda vez que a gente está favorito, acha que vai vender bem, fica confiante demais. Toda alta confiança gera crise. Seja ela interna, seja ela pessoal, ou seja ela a nível de grupo. Então, aquela seleção ela estava desconfiada. Ela foi classificada no último jogo de eliminatória. Eu fui para a Copa das Confederações. É um torneio que tem um ano antes da Copa no Japão. Dos 23 jogadores que foram para a Copa do Mundo, só 4 estavam na Copa das Confederações com o Leão, que era o técnico na época. Eu, o Vampeta, o Lúcio e o Dida. Só esses 4. Então, a gente foi para com uma dúvida do Ronaldo, que tinha voltado de lesão. O Rivaldo não estava numa boa temporada no Barcelona. O Ronaldinho estava com o tema da transferência do Grêmio para o Paris Saint-Germain. Então, estava desacreditada. Sabia que tinha um talento. E aí a gente foi para a Copa do Mundo. E eu tive nos últimos 6 meses, eu tive umas 3, 4 pequenas lesões na parte posterior. Fui convocado, e quando eu fui convocado, eu não fui como titular. Mas eu sabia que dentro do sistema que o Filipão ia colocar em jogo, só eu poderia fazer aquela função, porque eu tinha um currículo no São Paulo de jogar de zagueiro e de volante. Então, é importante para você entender, quando você vai para a guerra, quando você vai para a estratégia, quando você vai montar um negócio, você entender a sua posição. Se ela é boa ou ela é ruim. E se você dá conta do recado. Então, eu consegui conquistar, dentro da preparação da Copa do Mundo na Malásia, que a gente ficou 15 dias lá, a posição de titular. Aí eu vou na estreia de titular contra a Turquia. Ninguém imaginava que a Turquia ia fazer uma baita de uma Copa e ia para a semifinal, que a gente jogou contra a Turquia depois na semifinal. Ninguém imaginava, nem nós mesmos. E foi um jogo super difícil. Eu acabei errando algumas saídas de bola, como todo time errou, mas a gente ganhou de 2-1. Aí o técnico fala assim, a sua performance foi legal, mas você vai ter que ficar um pouquinho no banco, tá? Que eu vou colocar um outro cara para testar ele. No jogo da China, 4-0. Eu sempre digo para as pessoas que fazem negócio, quando você é retirado de um negócio, de uma posição dentro da sua empresa, você fica murmurando ou você vai rever o que você fez de errado para poder acertar? Isso aí foi uma pressão que eu joguei dentro de mim. Falei, não é possível eu sair daqui. O Cafu me perguntou ainda, Edmilson, e o Filipão te falou alguma coisa? Eu falei assim, quando eu jogo eu não pergunto, quando eu não jogar também não vou perguntar, Falei assim, mas ele vai te explicar alguma coisa. Eu falei, se ele explicar não tem problema, Cafuringa, pode contar comigo que eu vou ter a nova chance. E quando eu tiver a nova chance, eu vou estar lá e vou pegar essa oportunidade. Muitas vezes a gente tem uma oportunidade e não dá certo, você fica murmurando, respondendo, fica com o outro, assim, tá vendo lá o negócio? O Edilson me passou, Filipão é sacana, tá vendo? É assim ou não é? É assim, a gente não fica, a gente olha para o erro do outro e não vai buscar soluções do que você fez de errado dentro da sua estratégia. E eu peguei o vídeo lá do Mauro Naves, falei, Mauro Naves, pega o vídeo aí com o pessoal da Globo aí, eu quero assistir. Tinha aqueles DVD portátil na época, botei o DVD lá e comecei a assistir. Falei, o próximo jogo, se eu jogar, eu vou pegar a bola, não vou sair conduzindo, eu vou sair tocando. E foi o que aconteceu no gol. No gol que eu fiz, eu pego a bola, saio dominando e vou para a área, a bola sobra para mim, eu meto de bicicleta. Mas eu também fiquei treinando. Eu fiquei treinando essa saída de bola. Aí acabava o treino, eu pegava a bola e saía fazendo essas tabelas aqui, ia para lá, ia para o gol para tentar fazer. Então, essa pressão já não era mais minha, era do Filipão, porque eu joguei, dei passe para um gol, o time ganhou de 5-2 e eu fiz um gol de bicicleta. Agora ele vai ter que falar para mim que eu vou ter que jogar. Aí você vai para umas oitavas de finais, mas é tudo muito... eu acho assim, é tudo muito de outra dimensão. O índice de concentração em um jogo de Copa do Mundo, naquela época a gente não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, o entretenimento nosso era jogar cacheta e bingo. E bilhar. Não tinha. Você vê aí os vídeos que tem da Copa do Mundo, o Ronaldo no corredor, jogando com uma bolinha de gude, jogando num golfe.
Jogando gol no corredor. O Filipão saía de pijama no corredor lá para cantar piada pra gente. Essa interação hoje, mas tipo assim, tem coisas que eu não me lembro mais. O Vampeta conta a história aí que vocês sabem, mas 90% não é verdade, ou eu não estava lá. Eu não sei que história que é. Não, mas história lá que ele conta. Eu falei assim, não é possível, será que eu não estava aí? Eu estava em outro planeta? Mas é assim, aí eu começo a pensar assim, às vezes eu sonho que eu estou jogando bola, mas assim, a pressão é tão grande que você vive em uma outra órbita. Caramba. Então, essa rapaziada agora, que perdeu a Copa do Mundo aqui, do Brasil, eles vão demorar pelo menos uns 6 meses para vir um emocional normal. E o do 7-1 ainda foi pior. Foi. O do 7-1 foi pior, porque eu tive na época da transição com o Dunga. Então, a pressão em cima de um atleta de alta performance, ele é muito grande. E ela tem que ser jogo a jogo. Não tem que ser semifinal, quartas. É jogo a jogo. É matar um leão e deixar 2 amarrados, como disse. E aí aquilo, é parte emocional, é parte de estratégia, vamos defender ou vamos atacar. É jogadores inteligentes para entender o mapa do negócio. Vou atacar por aqui, mas eu tenho que deixar a retaguarda aqui. Vou vender ali, mas eu tenho que deixar essa gordurinha aqui. Vou lançar esse livre, mas esse aqui é melhor, esse vai bombar. Estratégia, igual futebol. Vou atacar pelo lado direito, porque os caras lá tem um cara que é pior defensivamente. Então, esse nível de concentração em cima da pressão de um atleta, seja ele em qual modalidade, seja no futebol, ou seja na natação, no basquete, no vôlei, é muito maior do que, às vezes, no dia a dia que vence. E eu indico para vocês sempre levarem alguém dentro do seu negócio que viveu alto rendimento, para pontuar coisas que eles viveram. Possivelmente, 90% dos atletas de alto rendimento não estudaram. A vida é a escola dele. A vida. Eu fui para 74 países. Né? Falo 3 idiomas. Tento aprender o japonês, o espanhol, o inglês. Mas isso aí foi uma escola da vida. Não foi a universidade, não foi as mentorias, não, foi a concentração, o foco, a resiliência, tudo aquilo que realmente faz para que você conquiste. Porque no futebol não tem ganhar ou perder, tem conquistar. Porque só assim você deixa legado. Show de bola, muito bom. Desculpa que eu fui um pouco longo, mas... Ótimo, top. Eu estou absorvendo, é igual, por exemplo, a minha fono fala, você é um atleta da voz. E eu penso isso, eu acho interessante, porque lá no meu evento, por exemplo, no Teatro Bradesco, né, é intenso a coisa ali. Eu tenho uma pessoa, alta performance em volta de mim. Então, eu fiz fisioterapeuta o dia antes para me ajudar nisso. Eu tenho uma fono para ajudar na voz, quando eu faço 3 dias de eventos que eu falo o tempo todo, né? Como a imersão. Então, quando eu comecei a me entender como, beleza, eu preciso performar igual um atleta no que eu faço, nos negócios, tal, a rotina, o que eu tenho que fazer, quais todas as áreas, o corpo, porque se eu não estou bem no corpo, eu não estou bem na entrega também. Então, comecei a pensar, isso me deu outra performance. Acho que é o que você está falando, porque o atleta de alto rendimento ele está acostumado a jogar outro jogo, né? Tem um livro do Nadal, né? Que o Nadal é um puta jogador de tênis que ele se isola numa casa, faz as marmitas dele, é um nível de concentração, ele é até demais, né? Ele tem muito toque, né? Mas o negócio dele é a concentração dele, tanto é mais ganhou o Grand Slam, então isso é muito interessante. Gente, eu vou abrir a oportunidade de quem quer fazer uma pergunta para o Edmilson. Vem cá. Felipe, quem levantou ali? Foi o Bruno? Pode fazer, Felipe. Prazer, parabéns aí, né, pela história. Eu trabalhei por muito tempo com 3 atletas olímpicos, né, de natação, o Rogério Romero, o Alexandre Massura, participaram de muitas Olimpíadas de natação, e sempre admirei muito eles ali pelo foco, pela determinação, pelo desempenho, sabe? Tudo que eles iam executar era um mega planejado e tal. Tenho hoje na minha equipe 3 ex-jogadores de futebol, né, que não seguiram a carreira, alguns desistiram no meio da pandemia, mas que também hoje, quando a gente olha ali para o trabalho deles, de longe você vê que são os caras que mais estão performando, são os caras mais dedicados. Você consegue visualizar
agora com essa geração aí, né, da sua para frente, que os atletas estão mais focados em negócios também, saindo, empreendendo e cada vez mais ocupando espaços em companhias que não estejam talvez ligadas ao futebol? Eu tenho certeza. Eu acredito que há uma porcentagem de uns 70% dos atletas que terminaram, mesmo não jogando fora da Europa, que estão metidos em outros setores. Eu tenho participações em algumas empresas aí que não tem nada a ver com futebol. Tem o meu clube de futebol que tem sócios japoneses, que é o SCA Brasil aqui de Santana de Parnaíba, mas eu conheço jogadores que nunca foram jogar fora do país e jogaram, não era um jogador de ponta aqui, ganhava o seu dinheiro. Tem uma Coab praticamente lá em Sergipe. Está no meio do empreendedorismo, é um corretor de imóveis. Então, cada vez mais, ainda mais hoje, com a qualidade e o nível alto que tem de pessoas empreendendo, e essa rapaziada, principalmente atleta como vôlei, basquete, natação. A natação, sim, que é um esporte de alto rendimento. Às vezes eu vejo a história de Phelps, é surreal, Mas eu acredito que existe uma grande quantidade de pessoas hoje investindo em setores fora que é o futebol. Conheço bastante gente, alguns amigos que jogaram comigo, outros que não jogaram. E aquilo também, o futebol, a gente só visa o que é o ser jogador de futebol. E isso que eu também tento passar lá para os meus atletas. Você sonha em ser jogador de futebol, mas vai ser 1%. A margem é muito baixa do acerto. Mas você pode sobreviver do que é o futebol. Porque o futebol ele tem 45 profissões. Você pode ser um preparador físico de uma seleção, um massagista, um roupeiro, um scouting, um técnico, preparador de goleiro. Tem 45 profissões em cima disso. Mas, em cima que a gente falou, existe uma quantidade enorme de gente interessada em investir em novos negócios fora o futebol. Interessante. Inclusive, você falou que você tem sócios japoneses. Um dia eu te vi no NB Steak. Você chegou com uns 10, 20 japonês. Só japonês. Era o único... Eles vêm cada 6 meses para visitar o clube. E, às vezes, quando tem alguns meninos que vêm de intercâmbio também lá no nosso espaço. E às vezes, quando eles estão aqui, eles chamam a rapaziada para bater um papo e comer uma carne que eles gostam. Culinária brasileira, eles vêm aqui, come carne. Você tem 35 atletas hoje que estão no nativos? Então, que você federou? Só explicando, o SCA Brasil nasceu numa ideia minha. Então, eu sempre digo assim, eu já sonhei, os 10 anos do SCA está na minha cabeça. E eu tenho fé que nem 30% daquilo que a gente tem que fazer está em execução. Então, hoje, nós temos uma instalação que a gente pode colocar até 120 atletas. E nesse período de 3 anos, com 1 ano e pico aí de pandemia, a gente colocou 32 atletas no mercado com possibilidade de ativos. São ativos que você coloca dentro do mercado e aí, com um certo tempo, você vai estar recolhendo isso aí. Nossa visão como clube é uma visão de startup, investimento em 5 anos para, a partir do 5º ano, trazer o retorno, a nível de transferência, a nível de clube formador, entender um pouco do que é o ecossistema do futebol, porque o futebol não é só um jogo jogado nas 4 linhas, você tem que usar todos o que é o ecossistema extra-campo, banco digital, torcida, sócio-torcedor, experiência com isso, TV SCA, lojinha, hotel, espaço de entretenimento. Então, lamentavelmente, a gente vem numa cultura que a gente usa só o que é o jogo de futebol. Por isso que muitas vezes os clubes têm essa dificuldade de poder realmente trazer recursos fora do que é só a bilheteria do futebol. Aí os clubes preferem colocar R$1 milhão por mês num atleta, que eu não vejo nada contra, mas eles deixam de investir no departamento de marketing, de comunicação e receitas R$100 mil por mês. Para eles é um gasto, não é um investimento. Então, esse tipo de situação. Então, eu falo assim, quando eu tenho o meu sócio, antes de a gente levar a proposta do que seria o mercado do futebol brasileiro, a gente fala assim,
nós temos um mercado que há 23 anos é o país que mais exporta jogador. Cerca de 1.200 jogadores. Né? A gente tem o talento. Nós temos o talento ainda. Nós temos, por mais que está 20 anos sem ganhar uma Copa, o melhor futebol de criatividade, improviso e enfrentamento. O que precisa ser trabalhado? O lado socioemocional. A garotada quer ser rico antes de realmente passar pela formação. E a formação numa base é do sub-15 até o sub-20. É igual a uma universidade qualquer. Você não vai começar a fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, com 3 anos de universidade de medicina. Você tem que se formar para você ainda fazer a residência, para você operar. Na formação do atleta, é a mesma coisa. O Vinícius Júnior saiu daqui com 18 anos, ficou 3 anos lá, sendo preparado para ser o que é hoje. Ainda não está lapidado, precisam de uns 2, 3 anos. Então, a nossa visão é que a gente possa trabalhar com um lado socioemocional dessas crianças. Porque a molecada, ela com 15, 16 anos, são crianças. Né? Tem a mentalidade de adulto, mas na atitude, ainda. Na maturidade de criança. Ah, show. Brunão, faz o Brunão aí. O Renato fala também. Edmilson, obrigado primeiramente pelo carinho aí, de estar com a gente aqui. Eu saí para almoçar uma vez... Acho que tá baixo o Brunão. Tá me ouvindo bem? Tá. Eu saí para almoçar uma vez com o Belete, vocês jogou junto no mesmo time, então, bom demais, cara. Agora tô feliz pra caramba, porque eu jogava com vocês no Play 2, né? Achei que ele... O Barça dessa época era forte. Achei que ele ia falar que jogava com você no, sei lá... Não, pô. Tá doido. Quem sabe lembra dele. Também jogava comigo, rapaz, no Play 2. Eu era titular sem ficar no banco, né? Não jogava, ninguém é leve. Aí, cara, vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu também tenho essa mentalidade que o Samuca tem de atleta, né? Até o fisioterapeuta dele agora eu consegui também. Pra me ajudar aí, viu, Samuca? Todo dia ele fala assim, tava lá no Samuca. E, cara, eu comecei a empreender com 16 anos, com 18 anos eu estava participando do primeiro grupo de Mastermind, que era um grupo como esse aqui, né? Então, tem 7 anos que eu estou nesses grupos. E... em um certo momento da sua fala, você falou, com 23, graças a Deus, eu já estava casado. E eu comecei a namorar com 16, fui morar junto com a minha esposa com 18 e casei com 20. E com 20 já estava rodando aí nos Mastermind, eu nasci no interior de Minas Gerais, lá em Paracatu. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, qual que você acha que é a importância da família no contexto dessa formação socioemocional de um atleta / empreendedor, porque eu acredito que a gente também é atleta, todos nós aqui na sala somos, ou deveria ter essa mentalidade. E eu trouxe a minha família para morar comigo agora, né? Meu padrasto trabalha comigo, trabalha com o meu motorista, minha mãe cuida da minha agenda, e meus 2 irmãos moram em Sorocaba também, veio tudo para cá. Inclusive, eu estou treinando meu irmão para ele entrar no seu time no futuro. Você nem sabe disso aí, mas eu estou treinando ele. Estou falando sério, real. Ele está na escolinha da R9 lá do Ronaldo. Lá. Aí... a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, qual que é a importância que você acha da família nesse contexto? Porque quando eles vieram para cá, eu vejo que o apoio emocional que eu tenho de ter meu padrasto, que é como um pai para mim, minha mãe aqui, me ajudou muito na minha carreira. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Não, eu acho que para a minha vida foi fundamental. Né? Eu também namorei a Cimeia em 97, em 98 a gente ficou noivo, em 99 eu casei. Né? E para mim é o maior pilar que eu tenho dentro da minha vida, quando eu era jogador e agora muito mais, porque ela sabe tudo da minha vida, eu sei tudo da vida dela, nós somos companheiros, parceiros, sócios, amantes e pais, né, de 3 lindas princesas. Para mim foi a minha referência. Né? Primeiro Deus, segundo a minha família, partindo para a Cimeia, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã também, eu acho que foi fundamental. Hoje, talvez, para essa garotada, tenha sido a diferença. Porque hoje, quando tinha 18 anos no São Paulo, eu ganhava R$2.000, já profissional. Hoje, um menino com 16 anos já ganha R$100.000. E aí se inverte os valores. O bonito que era feio, o feio fica bonito. O pai vira filho e o filho vira pai. Então, o cara chega na comunidade, ou lá em Taquaritinga, já com um carro novo, e ele é o cara da parada.
Ele é o cara que vai pagar de gatinho, vai sair com as meninas vão arranhar ele vai arranhar as meninas e não vai focar naquilo, que é o principal. Então, eu acho que não só na vida de um atleta, mas na vida de um ser humano, ele pode ter a decisão que for, mas o fundamental é ter pessoas, principalmente famílias, que você realmente ama ao seu lado, para que te falam a verdade na hora que tem que falar, te ajude na hora que tem que te ajudar e te perdoar na hora que você falhar. Mas na hora que você também puder ajudar, ajude, porque é essas pessoas que te sustentam. Edmilson, você vê que o cara é legal, né? Fala valores, família, é um cara, né, de Deus também, né? Tava, inclusive, na Lagoinha agora, né? Eu quero pedir para você contar sobre o projeto que você tem, que é uma coisa muito bacana, que é envolvida, inclusive, sua esposa é diretora também, né, do projeto, que é muito bonito, né, que o que vocês fazem para colocar as crianças também, né? São 800 crianças? Isso. Bom, gente, eu sempre digo uma frase assim, que todo sucesso ele só acontece se for para ajudar pessoas. Eu acho que a minha vida toda, até o campeão do mundo, tudo, ele só houve porque Deus tinha um propósito de eu poder retornar para as minhas raízes e devolver um pouco daquilo que Deus me deu, né? Então, nasceu no coração meu e da Cimé, em 2002, quando a gente foi campeão do mundo, o desejo de fazer um projeto social. E aí a gente ficou durante 3 anos estudando qual a melhor forma de a gente poder realmente fazer um instituto, ou uma ONG, ou uma associação, uma fundação. E nesse período de 3 anos, a gente se identificou que a gente teria que dar o pontapé inicial. E em 2006, 2005, a gente fez todo o trâmite burocrático, documentação, e a gente instituiu a Fundação Edmilson, com sede lá em Taquaritinga, no campinho de terra onde eu nasci, onde eu joguei bola, onde eu apanhei, onde eu briguei, onde aprendi valores lá, principalmente de criança, né? De saber perder, saber brigar, apanhar, jogar bolinha de gude, soltar pipa, aquelas coisas. Então, desde então, a Fundação inauguramos em 2006, né? A gente está entrando aí no 16º ano de entidade. Durante os 8 primeiros anos, eu banquei o projeto total na construção, e aí parei de jogar em 2011. A gente fez aí um remanejamento estratégico para que a fundação fosse autossustentável. Durante 4 anos aí da minha pós-carreira, eu cedi o meu tempo para poder trazer recursos para a fundação. Um outro dia eu posso contar com detalhe essa estratégia que Deus me deu para poder buscar realmente soluções e alternativas para que a fundação pudesse se manter. A fundação leva o meu nome, mas eu já pensei várias vezes em tirar, porque as pessoas acham assim, o cara ganhou dinheiro, ele tem mais que obrigação de ajudar, né? Então, atualmente, a gente está em 4 polos. A gente atende em Taquaritinga, que é a sede da Fundação Edmilson. A gente atende lá em Betânia do Piauí, no sertão do Piauí. A gente atende aqui em Carapicuíba e em Santana de Parnaíba, no Refúgio dos Bandeirantes. Então, é um projeto idealizado pela gente. Nesses 4 polos, a gente tem 800 crianças por dia. Não é assistente social, não é poder realmente dar comida e não educar a criança a saber pescar, a saber ir atrás dos seus sonhos. Não é uma escolinha de futebol. Nesse período todo aí de 16 anos, a gente nunca focou em alto rendimento. Pelo contrário, a gente usa o futebol para trazê-los para um outro setor dentro das oficinas culturais e esportivas que a gente tem. Hoje, o nosso principal modalidade é o karatê. Legal. E aquilo, eu acho que é um projeto de vida, mas aquilo, o meu resultado de sucesso fez que isso acontecesse, impactou e impacta muitas pessoas. Então, o resultado do seu sucesso, ele tem que atingir pessoas, seja de funcionário, seja de alguma ONG, seja de seu pai, da sua família, alguém. O resultado do seu sucesso, mas eu não tenho condição, você tem tempo. Vai visitar alguém, faz voluntariado, faz alguma coisa. Porque esse sucesso ele só vai ter realmente legado se ele for atingir pessoas que possam
transformá-las e virar o jogo delas. Então, esse é um pouco da Parabéns Fundação Edmilson. pelo projeto. Se vocês quiserem também depois conhecer um pouco mais do projeto, é Fundação Edmilson, né? Ô, gente, Fundação olha Edmilson. só. Tava vendo aqui o bebê. Giba. É Giba ou Bebeto? É porque eu conheço como Bebeto, né? Você fala Giba, né? Olha só, o Edmilson trouxe presente pra gente, uma camiseta da seleção, que inclusive, assim, o cara super gente boa, coração. Tipo, veio super tranquilo, assim, e ainda veio trazer presente pra gente. Eu falei, inclusive é uma coisa que é importante, né, que a doação também faz parte, né, do projeto ajudar. Eu vou fazer aqui um Pix na minha pessoa física de R$15.000, né, não vai ser apenas o primeiro de muito que eu vou fazer. Tá? Eu vou fazer aqui e vou mandar para o José, ele põe aqui, vou fazer agora, tá? Eu tô pegando o número aqui. E aí, você me deu essa camiseta, mas eu quero dar para alguém aqui, a gente vai fazer alguma coisa. Quem gostaria de uma camiseta autografada pelo Edmilson? Olha aí. Bom, agora o time se vira para organizar. Pega todo mundo, escreve no papelzinho o seu nome. E a gente vai fazer aqui um sorteio. Vai ter que ser. O valor do... Faz leilão? Mas eu já botei o meu aqui. Eu tenho o Pix aqui dele também, eu já vou fazer. Eu acho que a Kelly tá merecendo ganhar o sorteio, porque ela pulou ali, ela joga futebol todos os dias, né, Kelly? Começamos a jogar hoje, aqui É um time. Ela é de Recife, ela fala time. Eu conheço esse... Bom dia. Tem grandes amigos em Recife, Terra Boa. Grandes amigos. E eu, inclusive, eu vou mandar no grupo o Pix também, informação, quem quer ajudar do projeto. Eu acho que... Tem também, o Samuel, a gente tem o aplicativo da Fundação Edmilson também. Quem quiser baixar lá e conhecer. E também está... O que é o aplicativo? Um app. Como Fundação Edmilson. Você coloca lá a Fundação Edmilson em Android, na Apple também, você pode abaixar lá e receber as informações diárias das atividades da Fundação. E também, se você quiser fazer alguma forma de doação mensal lá, será muito bem-vindo. Acho que foi um 0 a mais. Espera aí. É 1.000 contra. Não, no 1.000 contra. 17. Vamos ver se vai certo agora. É 1.000 contra, é assim, né? 17. Vamos ver se é isso. É isso? É isso aí. Tem que autografar, né? Dá para autografar no piano ali. Esse piano você não sabe quem que é. Quem é do... Segredo. Só você sabe. Depois eu vou mandar também no grupo, quem quiser também fazer algo assim. Vamos aproveitar que está legal, todo mundo pegando um sorteio aí, Samuel. Eu vou... Vai ter o sorteio dessa camisa, é isso, né? Isso. E eu vou sortear uma camisa do SCA Brasil também, que não está aqui. Boa, onde está? Então vai ser dois sorteios. Eu tenho a camisa do SCA. Boa. Tá? E aí a gente deixa com o Samuel, aí o autógrafo, na semana eu passo para ele e quem foi o vencedor ele acaba entregando aí. Boa. Você abriu aí? Recebeu? Você mandou para ele? Por que eu mandei os dois? Comprovante. Cadê o papel? Aê, já saiu aqui, ó. Mandei na minha PF, né, na minha pessoa física. Tá, já tá aí para você também no seu WhatsApp. E Samuel, quem quiser ajudar, eu recomendo, gente. Porque a gente sabe, né, Bebeto? A gente sabe do trabalho. Assim como Terrinha da Sobriedade,
100% dos meus direitos autorais do meu livro foram doados para a Terrinha da Sobriedade, que é lá de BH, que ajuda crianças que estão em zona de risco. Também a... Você quer que coloque o Pix aqui? Você está com a imagem aí, José? Cadê? Deixa eu mandar aí. Mandei, José. Ele tampa, né? A chave. Não, aqui embaixo. PJ ali, ó, 07. Aqui embaixo. Aqui, né? Tem mais camiseta aí? Se tivesse falado, eu fazia mais, né? Boa. Eu mandei pra ele já. Eu mandei. Você já tinha me mandado. É outro, entendi. Tá com o José. Vem cá, vamos lá. Como a gente vai fazer, hein? Joga pra cima. Como quiser. Você que vai ter que escolher. Vou escolher aqui. Vamos lá, não, música, peraí, calma. Faz o suspense. Música de, sei lá, fugindo os tambores. Então, peraí. primeiro aqui a camisa do Brasil, hein? Peraí, Bora. vai lá. Peguei. Aí, Samuel. Quem é? Pode falar já? Pode. Fala você. Vamos, São Paulo. Marcelo Tadeu. Ele ganhou porque votou Vamos São Paulo. É aquilo, né? O São Paulo tá com sorte no sorteio, não no jogo, né? Jogou demais. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Tira foto. Apresentação do novo atleta. Figura demais. Vou fazer o outro do Ska, né? Aproveite e siga lá. Vai, Samuel, essa aí. Cadê a música? Camisa do Ska. A camisa do Ska é bonita também, gente. Quê? Daniel Zitão. Daniel Zitão. Daniel Zitão. Cadê? Daniel Zitão. Difícil, né? Zitão. É o seu mesmo, né? Não, achei que você ia ler uma frase. Não, a gente tava contigo. Tinha mais uma frase. Não, Ó, o Vitão vai pegar o seu Tira a contato foto ali aí. e a gente vai entregar. Você mora aqui em São Paulo? Tira fotos, então. Campo Grande. Boa. Campo Grande tem uma churrascaria lá, top. Vários restaurantes. Você foi em Campo Grande aí, ó. Já foi em Campo Grande? Já fui. Já foi? Já foi em todo lugar, né? Já foi em 75 países. Chupa, Rica. Cadê o Rica? Não. Você foi em quantos? Você foi em quantos países? Opa. Não é. O dobro só, né? Caramba. Viajado, hein? Viajado. Você quer fazer uma última pergunta para ele? Alguém quer fazer? É você, Rica? Aproveitar você? Vamos lá. Cara, atleta de alto rendimento, eu sou um puta torcedor, tô arrasado. Muitos de nós aqui, óbvio, nem fala nada, né? Vida que segue. Mas vida que segue. E, putz, eu tô ligado que e a gente olha, né? Vocês treinam pra cacete, depois faz um monte de cagada nos jogos. Mas, cara, eu não tô entendendo. Esse filho da puta treina todo dia, cara. E eu tô ligado que é muita pressão, porque o outro lado também, né? Tem que combinar com os russos, né? E eu fico pensando, cara, como que você... Mas, porra, todo dia você tem que se reinventar, né? O defensor do outro lado lá, tá? O cara também joga pra caramba, treina muito, treina, puta, horas e horas durante muitos anos. Como é que você
vai criando as suas jogadas? Como é que você vai criando a sua maneira diferente para você ter aquele 1% a mais do que o outro lado, para você conseguir dar os melhores passes, fazer os gols, fazer as melhores jogadas? Como é que você foi, cara, se inspirando aí? Como que você foi modelando para virar esse jogador foda que você foi? Bom, eu acho que cada derrota é um recomeço. E é sempre muito difícil. Às vezes, lesão, que nem eu cheguei no Barcelona, eu em 5 jogos rompi o cruzado. Era o sonho de jogar no Barcelona. Aí eu faço 5 jogos, num salto, rompi o cruzado. Um recomeço, né? Então, por isso que eu falo para vocês, né, que o lado socioemocional do atleta é super importante, mas eu acho que é para a nossa vida. Porque cada baque que a gente leva, se a gente ficar no baque, a gente está morto. É ou não é? Em cada decepção que a gente tem. Vocês estão aqui há 3 dias aqui só consumindo o quê? Dicas, energia, coisas. Mas a gente podia estar no outro lado também. Consumindo só coisa ruim que na segunda-feira a gente não ia levantar. Então, no futebol, no alto rendimento, caiu, não tem tempo para reclamar. Não tem tempo para murmurar, não tem tempo. É recomeçar cada dia. Né? E eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Sempre pensamento de aspirante. Eu tenho que aprender a cada dia. Eu tenho que melhorar cada dia. Porque o pouquinho que eu dou espaço, alguém vai tomar meu lugar. Uma folha em branco sempre, né? Então, essa foi a minha posição. Por quê? Porque eu via que dentro do mercado tinha jogador melhor que eu. Se eu não fosse perfeito, eu não chegaria a ser um jogador nota 5 ou 6. Se eu não colocasse na cabeça que eu tinha que treinar mais que o Iniesta, mais que o Rafael Marques, mais que o Van Bommel, com o Deco, com o Mota, com os caras, eu era banco de reserva, eu não tinha marcado história no Barcelona, na seleção brasileira. Então, o recomeço, quando você cai, igual agora a gente está com o pessoal agora da seleção, vai ser difícil para recomeçar. No clube talvez seja mais fácil, porque é dia a dia, mas na seleção tem que esperar a próxima convocação. E até lá, irmão, se você não tiver um lado emocional bom, está arrebentado. Show! Wilson, vamos tirar uma foto? Bora? Vamos tirar uma foto, galera? Fiquem de pé aí. Chama. Pode tirar aí. Vou tirar uma foto assim. Ei! Bora lá. Ei! Ficou boa? Rolou? Show de bola. Obrigado, velho. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Tamo junto.